Estamos de volta. Hoje, condicionais e comandos de repetição. Para quem já sabe programar, já tem alguma noção em alguma linguagem de programação, hoje vai ser só um jeito de aprender a sintaxe de C, né? Para comandos condicionais e de repetição. Mas para quem nunca viu e está aprendendo essa linguagem como primeira linguagem, é hoje uma aula importante. Então a gente está no capítulo 16, agora inicialmente, nesse livro Notes for Professionals for C. E agora, gente, se vocês quiserem baixar os códigos que eu vou mostrar nessa videoaula, basta acessar esse link ali do GitHub. Então, comandos condicionais em si, a gente tem esses dois comandos possíveis, o if e o switch, que se fosse comparado com o algoritmo seria o se então e o escolha caso. O if é bem simples, a gente vai testar se uma condição que está entre parênteses for verdadeira, o que está entre as chaves vai ser executado. Posso ter tanto uma instrução quanto várias. Se eu tiver uma instrução só, eu não sou obrigado a colocar as chaves. Então aqui um exemplo, ó, tem uma variável target que tem o valor 10. Então nesse caso ele vai dar verdadeiro, 10 é igual a 10. Ele vai dar verdadeiro no teste e vai escrever target is equal to 10. A gente tem como opcional o senão, o else. Então, caso a condição não seja verdadeira, ele vai executar a declaração 2 ali. Então aqui eu tenho duas variáveis, a foo é menor do que o bar, então vai dar verdadeiro. Mas caso fosse o inverso, foo fosse 2 e bar fosse 1, ele ia mostrar o foo is greater than bar, a condição do else. A gente pode ter ifs encadeados, no qual normalmente a gente faz isso quando a gente está testando várias possibilidades para uma mesma variável. Aí a gente usa ifs encadeados, no qual o if já vai diretamente no próximo else. Então aqui um exemplo, estou testando se o foo é menor que o bar, ou se o foo é igual, ou se ele é maior. Então aqui só uma observação, a gente não precisa fazer o último if, né, que é ver se o foo é maior, porque a gente só tem três possibilidades aqui. A gente tem if alinhado também. Nesse caso é útil quando a gente pode botar uma instrução ali entre o else e o próximo if. Então a gente pode botar algum código entre eles e aí nesse caso a gente vai usar um if aninhado. Então aqui eu estou exemplificando usando ifs aninhados, mas esse caso especificamente, ó, a gente tem um teste que é o penalty in jar é maior que 80 e se a gente quisesse a gente podia agrupar esse com o teste de baixo usando dois is comerciais e ia funcionar do mesmo jeito se a gente usasse os ifs encadeados. Mas só para exemplificar para vocês, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido aqui também. Posso ter testes compostos também, que eu já mostrei um pouquinho na última videoaula. Então eu tenho o e e o ou. Aí nesse caso, quando o e for usado, o e lógico, a gente está dizendo que quando ambas as condições forem verdadeiras, aí vai ser executado o que está dentro do if. Se alguma delas der falso, eu já não entro dentro dele. E no caso do ou, que são as duas barras verticais, se as duas forem falsas, é que eu não vou entrar. Caso contrário, se uma delas for verdadeira ou se ambas forem verdadeiras, eu vou entrar dentro do laço. E o switch case, que é um jeito só de reorganizar o código, né? Na realidade, a gente vai testar se uma determinada variável é igual a uma constante, a gente vai executar os comandos até aquele break. Caso seja igual a uma outra constante, vai executar os comandos até o outro break e assim sucessivamente. Então, se a gente quiser, a gente pode usar uma série de ifs para fazer a mesma coisa. Só é um jeito de deixar o código mais limpo, mais clean. Lembrem sempre de colocar o break no final de cada case, porque se eu não colocar os breaks, ele vai continuar testando. Mesmo que ele entre em algum dos casos, ele continua testando os outros. Então, aqui um exemplo no qual eu estou recebendo um número, no scanf. Estou testando se ele é igual a 9, se ele é igual a 10, se ele é igual a 11. E a gente tem o caso default, que seria o equivalente ao else do C, do if, que caso ele não entrou em nenhum dos outros casos, ele entra no default. Agora, algumas observações, eu não posso fazer expressões, eu não posso no switch case usar menor que alguma coisa, maior ou igual, só aceita constantes. E aqui uma comparação do mesmo código usando o if e o switch case. Vocês podem notar que o switch case, nesse caso aqui, que a gente está testando várias possibilidades constantes para uma variável, ele é bem mais limpo o código, né? Não fica tão agrupado, fica melhor. Aqui um outro exemplo, se a gente tiver ambos casos, por exemplo, ali no exemplo, caso 1 e o caso 2, faz a mesma coisa. A gente só agrupa os dois, não coloca break entre eles e ele vai, tanto entrando no caso 1 ou no caso 2, ele vai fazer o mesmo código ali. Agora, os laços de repetição, a gente pode repetir uma série de comandos, caso uma determinada condição for verdadeira. Então, o primeiro comando que a gente vai ver é o while.
Aqui eu estou testando. Enquanto, while, uma determinada condição for verdadeira, tudo que estiver dentro das chaves vai ser executado. Então aqui eu comecei, um exemplo bem clássico, estou fazendo uma repetição de 0 a 10, de 0 a 9 na realidade, quando chegar no 10 ele sai da repetição. Então aqui a primeira vez que entrar no laço o n vai valer 0, 0 é menor que 10, eu vou somar 1 no n, e assim sucessivamente. Depois toda vez que ele chegar no final, ele testa novamente, volta lá para cima e testa se o n é menor que 10. Quando ele chegar no 10, ele vai dizer, não, 10 não é menor que 10, vai dar falso e vai para a próxima instrução. A gente pode usar o break também, que a gente usou no switch case, esse comando que sempre que eu executar um break dentro de um laço de repetição, ele vai sair da minha repetição. Então nesse caso aqui, a gente está fazendo o mesmo while, só de um jeito diferente. Então eu estou começando em 0, fiz um while 1, que é um while true, enquanto for verdadeiro, um laço infinito. Só que eu fiz um if condicional ali dentro, estou testando. Se o n é igual a 10, eu vou dar o break. E quando ele dá o break, ele sai do laço de repetição. Outro comando que a gente pode usar dentro de uma repetição é o continue, que é o quê? Toda vez que eu executar o continue, ele vai pular tudo que tem embaixo, depois dos comandos que tem até o final da repetição, e vai logo direto para o teste de parada. Então ali ele soma 1, testa, 1% 2 é igual a 1, ou seja, eu quero ver se ele é ímpar. Ele é ímpar, ele vai para o contínuo, ele não vai escrever aquele printf a primeira vez. Porque ele vai para o contínuo e vai voltar lá para o while. Agora, quando ele não entrar no if, ele vai executar o printf normalmente. Tem um comando do while também, que é um outro comando de repetição. A única diferença dele para o while é que a gente vai fazer o teste de parada no final. Então, obrigatoriamente, uma vez ele vai entrar no laço de repetição. Ah, e não esqueçam que esse é o único comando de repetição que a gente vai ter que colocar o ponto e vírgula no final, como while lá na última instrução. Aqui um exemplo bem comum que tem um menu de opções. Então, a gente vai usar o do while para fazer isso. Aqui a gente tem aqui a gente vai mostrar as opções de fruta que o usuário tem. Então ali eu estou dizendo, ó, se tu quiser digitar 1 para mamão, 2 para abacaxi, 3 para laranja. Aí eu vou usar o scanf para ler o que o usuário me informou, guardar na variável i. Se o que ele informou não tiver nesse intervalo, ou seja, se for menor que 1 ou se for maior que 3, ele vai continuar fazendo. Então, quando der falso aquilo ali, ele vai sair, vai para o switch case e vai testar. Se o que eu tenho na variável i é igual a 1, ele vai dizer que você escolheu mamão. Se for igual a 2, vai dizer que você escolheu abacaxi. E se a gente quisesse botar, podia botar o default ali, em vez de case 3, para dizer que ele escolheu laranja. Então, quando ele executasse, aconteceria alguma coisa similar a isso. O cara escreveu, mostrou o menu, aí a pessoa escolheu um número que não existe ali nas opções, 9, por exemplo. Aí ele vai lá e vai dizer, escolha a fruta novamente. E aí, quando ele escolher uma fruta válida, você escolheu, nesse caso, laranja, você escolheu laranja e acabou o programa. Então, primeiro a gente inicializou com 1, porque eu tenho que entrar no laço de repetição de alguma forma, e o teste de parada é enquanto o num for diferente de 0. Aí toda vez eu estou lendo um número diferente, quando ele der o número 0, informar o número 0 usuário, ele vai sair da repetição. No lado direito a gente tem usando do while, né? Eu não preciso me preocupar com a inicialização. Ali eu estou lendo um número, fazendo um somatório, guardando na variável sum. E quando o somatório for maior que 50, maior ou igual a 50, ele vai sair da repetição. O comando for, o que ele faz? O comando for é o terceiro comando de repetição que a gente vai ver. A gente separa as três partes da repetição, que é a inicialização da variável, que no while e no do while a gente faz antes de começar. O teste de parada, e no final o incremento. Embora ele faça na mesma ordem que o while faz, a gente está colocando essas três partes na mesma linha, para não esquecer de nenhuma. Então essa é a vantagem do for. Ele é muito usado quando a gente tem uma repetição contada. Eu sei que eu vou começar, por exemplo, de 0 até 10, de 1 em 1. Isso é um exemplo clássico de for. Aqui um exemplo no qual o i vai começar em 0, enquanto o i for menor que 10, o i vai andar de 1 em 1. Então aquele i recebe 0 ali, é só executado a primeira vez que começa a repetição. O teste de parada é executado toda vez que termina. E quando eu chego na última chave lá, eu sempre somo 1 no i. Aquele passo ali vai sempre ser executado. Então na prática aqui ele vai mostrar 0, 1, 2, 3 até o 10 na tela. Aqui um outro exemplo usando caracteres. Então eu tenho a letra que é uma variável do tipo char. E aqui eu estou fazendo um for, que vai começar do caractere A até o caractere Z. Então cada um tem um código ASCII diferente. E é isso que a gente está mostrando ali, as letras. Isso funciona porque o caractere A em código ASCII tem um número, uma posição menor do que eu tenho no caractere B, que tem no caractere C, e assim sucessivamente até chegar no Z.
Então assim ele vai mostrar todo o alfabeto nosso, que é o que acontece aqui. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula no qual a gente vai ver os famigerados arrays. Em C não é tão simples mexer com arrays porque a gente tem que mexer com ponteiros, então é uma aula bem importante aí que tem por vir.